Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos ler em 2 Reis, capítulo 6. Depois disto, aconteceu que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e pôs cerco a Samaria. E houve grande fome em Samaria, tendo eles cerco sobre ela, tanto que a cabeça de um asno era vendida por 80 peças de prata, e a quarta parte de uma porção de esterco de pombas por 5 peças de prata. E passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher gritou-lhe e disse: Socorro, rei, senhor meu. E ele disse: Se o Senhor não te salva, de onde eu tenho de te salvar? Do granário ou da prensa de uvas? E disse-lhe o rei: Que tens? E ela respondeu: Esta mulher me disse: Dá-me aqui o teu filho, e comamos hoje, e amanhã comeremos o meu. Cozinhamos, pois, meu filho, e o comemos. No dia seguinte, eu lhe disse: Dá aqui o teu filho, e o comamos. Mas ela escondeu seu filho. E quando o rei ouviu as palavras daquela mulher, rasgou suas roupas, e passou assim pelo muro, e chegou a ver o povo, o saco que trazia interiormente sobre sua carne. E ele disse: Assim me faça Deus, e assim me acrescente, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, restar sobre ele hoje. Estava naquele tempo Eliseu sentado em sua casa, e com ele estavam sentados os anciãos. E o rei enviou a ele um homem. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Não viste como este homicida me envia a tirar a cabeça? Ainda estava ele falando com eles, e eis que o mensageiro que descia a ele, e disse: Certamente este mal vem do Senhor, para de que tenho de esperar mais ao Senhor? E disse então Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor: Amanhã, a estas horas, a medida de boa farinha valerá 1 siclo, e 2 de cevada 1 siclo, à porta de Samaria. E um príncipe sobre cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Se o Senhor fizesse agora janelas no céu, seria isto assim? E ele disse: Eis que tu verás com teus olhos, mas não comerás disso. E havia 4 homens leprosos à entrada da porta, os quais disseram um ao outro: Para que nós estamos aqui, até que morramos? Se tratarmos de entrar na cidade, pela fome que há na cidade, morreremos nela. E se nos ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e passemo-nos ao exército dos sírios. Se eles nos derem a vida, viveremos, e se eles nos derem a morte, morreremos. Levantaram-se, pois, no princípio da noite, para ir-se ao campo dos sírios. E chegando aos primeiros abrigos dos sírios, não havia ali homem, porque o Senhor havia feito que no campo dos sírios se ouvisse estrondos de carros, ruídos de cavalos e barulho de grande exército. E disseram-se uns aos outros: Eis que o rei de Israel pagou contra nós aos reis dos heteus e aos reis dos egípcios, para que venham contra nós. E assim se haviam levantado e fugido ao princípio da noite. Deixaram suas tendas, seus cavalos, seus asnos e o campo como se estava, e haviam fugido por salvar as vidas. E quando os leprosos chegaram aos primeiros abrigos, entraram-se em uma tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestido, e foram e esconderam-no. E voltados, entraram em outra tenda, e dali também tomaram, e foram e esconderam. E disseram-se um ao outro: Não fazemos bem, hoje é dia de boa nova, e nós calamos. E se esperamos até a luz da manhã, nos alcançará a maldade. Vamos, pois, agora, entremos e demos a nova em casa do rei. E vieram e deram vozes aos guardas da porta da cidade, e declararam-lhes dizendo: Nós fomos ao campo dos sírios, e eis que não havia ali homem, nem voz de homem, a não ser cavalos atados, asnos também atados, e o campo como se estava. E os porteiros deram vozes, e declararam no dentro, no palácio do rei,
E levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: Eis que vos declarei o que nos fizeram os sírios. Eles sabem que temos fome, e saíram das tendas, e esconderam-se no campo, dizendo: Quando houverem saído da cidade, os tornaremos vivos. Então respondeu um de seus servos, e disse: Tomem agora 5 dos cavalos que restaram na cidade, porque eles são como toda a multidão de Israel que pereceu. E viemos e vejamos o que há. Tomaram, pois, 2 cavalos de um carro, e enviou o rei atrás do campo dos sírios, dizendo: Ide e vede. E eles foram, e seguiram-nos até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e utensílios que os sírios haviam lançados com a pressa. E voltaram os mensageiros, e fizeram-no saber ao rei. Então o povo saiu, e saquearam o campo dos sírios. E foram vendidos uma medida boa de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E o rei pôs à porta aquele príncipe cuja mão ele se apoiava, e atropelou-lhe o povo à entrada, e morreu, conforme o que havia dito o homem de Deus, o que falou quando o rei desceu a ele. Aconteceu, pois, da maneira que o homem de Deus havia falado ao rei, dizendo: 2 medidas de cevada por 1 siclo, e a medida boa de farinha será vendida por 1 siclo, amanhã a estas horas, à porta de Samaria. Ao qual aquele príncipe havia respondido ao homem de Deus, dizendo: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia ser isso? E ele disse: Eis que tu o verás com teus olhos, mas não comerás disso. E veio-lhe assim, porque o povo lhe atropelou à entrada, e morreu. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.